Abra sua Bíblia comigo em Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, e diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Que Deus abençoe ricamente a palavra dele nesta manhã. Amados, a ceia do Senhor nos convida a olhar em diversas ou em algumas direções. Também fala de tempos. Quando nós participamos da mesa do Senhor Jesus, nós precisamos entender cada tempo do ato de cearmos, de participarmos desse momento solene, um momento de gratidão, um momento de devoção, um momento extremamente espiritual. Eu sei que durante a jornada da igreja, muitos crentes têm levado a sua vida espiritual de qualquer maneira. De qualquer maneira. E o reflexo disso é como se banaliza a própria instituição do Senhor Jesus. Dos sacramentos do Senhor, 2 ficaram para a igreja observar. O batismo, que é uma vez na sua vida, e a ceia, que fala da vitalidade da igreja, do revigorar da igreja, de manter-se acesa na obra do Senhor, de não perder o foco em nem um minuto, de quem você serve, o que você está fazendo aqui, afinal. A ceia do Senhor mantém o crente focado. Então, é como que fosse uma bateria que recarrega a vida cristã. A ceia do Senhor. E a mesa do Senhor, ela nos convida então a olhar em algumas direções, em alguns tempos. O primeiro convite da mesa é para olhar para trás. O versículo 26, eu queria que você prestasse atenção aí no texto, vai dizer que a ceia do Senhor é um tempo de olhar para trás. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beber do cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor. Amados, todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, o tempo nosso precisa voltar lá no Calvário. Nós precisamos entender que um dia nós estávamos num estado de total e completa inimizade para com Deus, afastado da graça de Deus e condenado ao inferno. Separados totalmente do amor, da graça e da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que por natureza, essa natureza caída, pecaminosa, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos mortos
O morto não tem capacidade de ir e vir, de decidir, de resolver, de fazer algo bom, porque ele está morto. Porque ele está estático, inerte, não há fôlego, não há vida, não há expressão de generosidade, de graça alguma. Então a ceia do Senhor nos convida a olhar para trás, para um cordeiro que foi morto, para um sangue que foi derramado, e o cordeiro que morreu por nós, ele não era pecador, ele era santo, perfeito. Ele cumpriu toda a lei de Deus em nosso lugar. Ele assumiu as dores, as nossas dores, os nossos pecados, as nossas chagas, as nossas acusações. É tempo de olhar para a cruz. A cruz sem o cordeiro era apenas um lugar de vergonha. A glória da cruz foi ter recebido o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. A cruz que era a cruz da vergonha é a cruz da mensagem da salvação, do preço que foi pago. Quando nós usamos o símbolo da cruz, nós não estamos preocupados com aquele madeiro, nós estamos preocupados com o que está por trás de um sacrifício que foi um prêmio, que foi um bom perfume, que foi um aroma agradável a Deus, porque satisfez a ira e a justiça divina. Então nós precisamos olhar para os sacrifícios, precisamos olhar para o amor provado, comprovado, aprovado de Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, é um tempo de olhar para trás. É a retrospectiva da salvação. Foi no Calvário. Foi naquele lugar. Paulo está dizendo, olha, todas as vezes que vocês reuniram para tomar a ceia, voltem no Calvário. Isso fala de um olhar do estado nosso pecaminoso, de que não podemos cuspir no sacrifício de Jesus, mas recebê-lo. Como é que nós recebemos? É quando nós expressamos em verdade, em realidade espiritual, quando nós devolvemos a Deus o brilho da sua glória. Ou seja, valeu a pena Ele ter morrido por nós na cruz. Nosso modo de vida denuncia que valeu a pena. Que valeu a pena. O segundo olhar da mesa, esse tempo, é um convite a olhar para frente. Uma vez que algo foi operado e eficazmente e para sempre, porque o sacrifício de Jesus foi assim, diz que nós devemos tomar e comer do pão e beber do cálice, anunciando a morte do Senhor até Ele voltar. É olhando firmemente para aquele que está voltando. É aguardar ansiosamente a volta do Senhor Jesus. Isso tem a ver com muito entusiasmo e expectativa pela volta de Jesus. É o crente maranata, é o crente que está dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Mas para dizer, ora vem, Senhor Jesus, a nossa vida não pode estar de qualquer maneira. Tem muito crente que está pedindo para o Senhor Jesus não voltar, porque se voltar agora, a situação não está boa. Está deixando para depois muitas coisas. Muitas coisas, muitas decisões. A ceia do Senhor nos chama para olhar para frente. É o tempo de olhar para frente, de que o nosso futuro é um lugar onde Deus está nos esperando já, e Ele é tão real, e Ele é tão presente já. Ele está às portas. Nós vemos num tempo que todos os sinais para a volta do Senhor Jesus têm se cumprido, meus irmãos. Eu sei que nós estamos casando, dando em casamento, comendo, bebendo, festejando, e muitas vezes nós vamos tocando essa vida aqui, achando que está muito longe. Não somente a volta gloriosa de Cristo está tão presente para nós,
como a realidade dele chamar alguns individualmente, como ele tem feito. Não tem idade para morrer, tem ordem. Quando Deus fala assim, vem, vem. Precisamos estar prontos para encontrarmos com Cristo. Prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. Prepara-te, olhe para frente, olha para o final da jornada, para a coroa que está proposta. Paulo diz que ele corria para lá. Todas as vezes que você participar da ceia do Senhor Jesus, que você possa olhar para frente e saber, olha, eu estou mais perto do que nunca. Cada minuto, cada dia, de ceia em ceia, eu estou mais perto da volta do Senhor Jesus. Há novos céus e nova terra nos esperando. Cuidado se você está amando muito esta terra, este mundo, achando que você vai ficar aqui. Aqui não vai ficar nem raiz nem ramo. Nossa pátria é outra. Então nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós queremos ser fiel porque nós vamos receber uma coroa, tem um galardão nos esperando, tem uma premiação. Eu corro uma corrida que Deus preparou para mim, sabendo que a chegada está cada dia mais próxima. Cada dia mais próximo. Olhe para frente, olhe para o autor e consumador da sua fé. Em terceiro lugar, o convite da mesa do Senhor é para olhar para dentro. Esse é um tempo de olhar para dentro, é a questão da introspecção cristã. Diz o versículo 27 ao versículo 32, por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é muito comum dentro da igreja? O crente quer examinar os outros. Isso é farisaísmo, isso é religião de Satanás. Quer ficar medindo os outros. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se olhe no espelho. Pede para Deus te mostrar o que está no Salmo 139, versículo 23 e 24. Vê se há em mim algum caminho mau. O problema dessa oração é que Deus mostra. E quando Ele joga a luz sobre a nossa vida, nós precisamos decidir o que nós vamos fazer com aquilo. Onde tiver trevas, tem que ir embora. Porque senão há condenação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem não entende o que está fazendo, é melhor não fazer. E ele vai assim, eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Deus estava matando muitos crentes porque estavam levando a vida com Deus de maneira leviana. Deus continua fazendo, meu Deus não mudou. Se não está acontecendo a morte física, a morte espiritual tem acontecido. Toma a ceia de manhã e faz a balada à noite. Leva a Deus de qualquer maneira. E o pior é que os crentes ainda postam no Facebook. Isso mostra um descompromisso com a obra de Deus, com o zelo de Deus, com a moralidade cristã, vida sem Deus, religiosidade. Ah, mas meu avô era presbiteriano, meu pai era presbiteriano, eu sou presbiteriano. Presbiteriano não entra no céu. Se você chegar com a credencial presbiteriana na porta do céu, você não entra, a não ser que você seja lavado no sangue do Cordeiro. Presbiteriano é um lugar que você congrega, onde tem uma parte do povo de Deus, mas se você tiver apenas o slogan da igreja e você não for lavado no sangue do Cordeiro, você não entra. O seu avô, nada do que ele fez pode significar para você, se você não mudou. Para você ser um filho de Abraão, você não precisa nascer com o sangue de Abraão, você precisa nascer na espiritualidade de Abraão. É diferente. Olhar para dentro, olhar introspectivo, olhar para o coração corrupto, olhar para si mesmo, não se olhar sobre a ótica humana, como a igreja de Laodiceia, que se achava abastada, que se achava
que tinha o melhor olhar, que vestia as melhores roupas, que tinha os melhores recursos, e Deus disse assim: você é pobre, você é cega e você está nu. Como Deus nos vê. Talvez a nossa reputação diante dos homens esteja lá em cima, mas quando você fecha a porta do seu quarto e você ora ao Pai em secreto, quando a luz é jogada naquele quarto, só Deus e você sabe como é que está a sua vida, como é que está seu coração. Às vezes nós não exteriorizamos a nossa vida espiritual, nós vamos guardando coisas dentro do nosso coração, lixos, nós condenamos as pessoas nos pensamentos, desejamos o mal, arquitetamos ardilosamente, ninguém sabe, ninguém viu, matamos pessoas com tratamentos de indiferença. Pior que a diferença entre o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Fazemos isso, não odeie ninguém, você já matou no seu coração. Qual a diferença tem em um assassino em série, que derrama sangue, ou aquele que mata em série no seu coração? Não tem relacionamento com ninguém, está matando pessoas. Não se tornou vulnerável para abrir seu coração e ter a capacidade de experimentar o relacionamento humano. Uma das coisas mais maravilhosas de Jesus é porque Jesus foi um super-humano. Entre os humanos, o melhor deles. Porque Jesus transformava-se cada dia mais em humano. Ele, de fato, ele se encarnou. Ele se abriu, ele se tornou vulnerável. Nós vamos nos tornando super crentes espirituais e nos fechamos, não temos a capacidade de reconhecer nossas fraquezas, nossas dificuldades, precisamos olhar para dentro. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Quarto lugar, a mesa nos convida a olhar para os lados. Dê uma espiadinha aí, dê uma olhada. Você viu quem chegou hoje? Quem está do seu lado hoje? Você cumprimentou, tratou com generosidade, com graça. É muito triste quando alguém entra na igreja e as pessoas que estão em volta não percebem. Ou eles vêm tão focados para o culto, ou eles não preocupam-se com a comunhão e com a recepção, achando que a recepção da igreja é algo institucionalizado, que tem que ficar 2 pessoas na porta fazendo isso. É apenas para ajudar, meu irmão. A diplomacia, a hospitalidade, a generosidade deve ser em cada crente. Crente que não tem a capacidade de receber as pessoas, ele não foi recebido no reino, ele não entendeu ainda. Não entendeu, não processou. Ele não encontrou a graça, porque quem encontrou a graça ela atrai generosidade, bondade, hospitalidade. O carisma de Deus é derramado sobre os crentes. Versos 33 e 34, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, olha o que Paulo estava tratando, esperai uns pelos outros. Tem lá na sua casa alguém que faz isso? Quando se assusta, o bife já foi embora? Aquela coxa mais carnuda assim do frango, o sujeito só pensa nele, é uma briga para... Se acontece dentro das famílias, eu acho que só acontece na casa de pastor isso. Casa de crente, eu acho só na minha casa, a casa do pastor Anderson, que acontece isso, né? Quem quer ser o primeiro? Quem vai tomar mais suco, quem vai comer mais da sobremesa... Pula primeiro, sempre alguém sobra só o resto depois. Muitas vezes está acontecendo dentro da igreja, num ato de comunhão. Isso é negar o outro. Primeiro é falta de educação. Mal educado não entra no céu. É falta de educação. Segundo, é falta de generosidade, de graça com o outro, de consideração. Mas diz o texto, olha assim, pois, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome,
Quer comer demais? Cozinha 2 panelas de arroz e enche a pança lá em casa. O que Paulo está tratando? Só das comilanças aqui? Porque havia na igreja de Corinto. Havia na igreja de Corinto que tinha gente que passava até mal de tanto comer. A ponto que tinha gente, quando chegava, não tinha nem resto na panela. Havia partidos, havia divisões. Havia gente que comia carne e gente que sobrava só a salada. Ou só a farofa. Mas isso era apenas o retrato de uma vida comunitária que não estava existindo. Que não havia amor ao próximo, consideração. Não havia o se importar. A ceia do Senhor é um olhar ao lado. Aquilo que Jesus pagou na cruz, Ele não pagou por mim, Ele pagou por nós. Ele morreu tanto por mim quanto por você, na mesma proporção. Deus não amou mais a mim do que a você. Ele nos amou com todo o seu amor. Deus não fez distinção, nós fazemos. Se nós queremos expressar o caráter de Deus e a imagem de Deus, nós precisamos corrigir os nossos relacionamentos. Como é que nós tratamos as pessoas? Se você tem entrado na igreja e tem gente que você não conversa, não tome a ceia do Senhor Jesus, que você vai morrer. Você está tomando veneno. Gente que você trata com indiferença, que você não perdoou, que você só lembra da ofensa, você não lembra da graça, nasça de novo hoje no nome de Jesus. Tem algo errado aí. Você não está com sua vida santificada, não. Você acha que está vivo, mas está morto. Você não conversa, você não perdoa. Ah, pastor, mas o que fez foi muito grande. E o que você fez? E o que eu fiz? Mesmo assim, Jesus morreu por mim na cruz. Mesmo sabendo a porcaria que Ele estava comprando. Deu para você entender? A graça do Senhor, ela superabundou. Ela é muito maior do que o meu pecar. Por que eu quero colocar um fardo no outro que Cristo não colocou em mim? É por isso que o perdão é uma graça que tem que ser compartilhada. Não é do perdão do outro para comigo, é o perdão de Cristo para comigo. Assim como Ele me fez, eu devo fazer. Não é o que o outro me fez, é o que Cristo me fez. Porque eu sou como ondas de som, ou sonoras, ou ondas de ultrassom, eu vou reverberando ondas daquilo que eu recebi. Não do outro, de Cristo. Porque eu sou a imagem dele, eu reflito a imagem dele, eu reflito o caráter de Cristo, o amor de Cristo, a justiça de Cristo. A minha personalidade tem que ser a de Cristo, não a do ofensor. Senão eu estou me igualando àqueles que vão para o inferno. Se iguale por cima. Olhe para o alto, olhe para Jesus. Tem um olhar de misericórdia, de graça, de compaixão, o olhar da unidade e da comunhão. A mesa do Senhor Jesus nos chama para um concerto no nosso olhar lateral. Porque se há falsidade nas minhas relações, não coma do pão e beba do cálice. Você está tomando veneno. Deus vai trabalhar na sua vida de maneira terrível. A graça compensa um coração quebrantado. E ela não foi de graça. Então, quebrante-se e volte-se para o Senhor. Aprenda a olhar para o lado. E por fim, a ceia do Senhor é um convite. É um tempo de olhar para o alto. Tempo de olhar para o alto. Verso 23, porque eu recebi do Senhor que eu também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído,
tomando o pão, e diz assim: tendo dado graças. A ceia do Senhor é tempo de gratidão. De gratidão. De um obrigado que não pode acabar nunca. De um coração cheio de amor. Grato por tudo que Jesus fez por nós. A ceia do Senhor, ela deve produzir em nós extrema gratidão. Por isso, quando falar que vai ter ceia do Senhor, nós temos que correr para a casa do Senhor, louvar e para agradecer. Agradecer pela dádiva da vida, pelas bênçãos materiais, sim, pela saúde, pelo cuidado de Deus, mas infinitamente mais pelo amor de Deus por nós. Pelo amor de Deus, com profunda admiração, devoção, gratidão pela obra santificadora. É porque eu era cego, mas agora vejo, porque eu fazia isso, aquilo, aquilo outro, mas Cristo tem compensado e eu tenho mudado dia a dia, já não sou mais quem eu era. Talvez eu não seja ainda quem eu deveria ser, mas já não sou mais quem eu era. E se eu sou o que sou, eu sou pela graça de Deus. A graça que tem me compensado. A mesa do Senhor precisa nos conduzir para perto dele, para perto do irmão, para uma vida de evangelismo, santidade e serviço. Quando nós comemos, quando nós bebemos, nós lembramos da morte e nós anunciamos até ele voltar. Evangelismo, santidade e trabalho e serviço. Até o Senhor retornar para nos buscar, Ele precisa nos encontrar com um olhar aprumado pelo Espírito de Deus. Feche seus olhos. Quero te dar a oportunidade de você ter um tempo de oração nesta manhã. Se Deus falou com você,